Boa noite a todos. Eu queria só lembrar a todos para desligar os celulares, por favor. E a leitura da noite de hoje tem como título Alguma Coisa, que foi retirada do livro Fonte Viva. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Obrigado. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas o benefício de ti mesmo. Não desdenheis fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Queria convidar a todos os irmãos para harmonizar o pensamento, tentar elevar os vossos pensamentos até a espiritualidade maior. E queríamos nesse instante pedir a Deus, o nosso Pai Celestial, para nos abençoar, para abençoar essa casa que tem sido tão acolhedora para todos nós. Queremos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que, juntamente com os trabalhadores dessa casa, os mentores espirituais, possam nos auxiliar na palestra de hoje, intuindo o nosso irmão palestrante com bons pensamentos, com harmonia, e que nós, por nossa vez, possamos assimilar todos os ensinamentos que nos serão ministrados através dessa palestra e, consequentemente, possamos buscar, pelo menos, colocar em prática o nosso dia a dia. Agradecidos por tudo, Senhor, pedimos também por aqueles irmãos que não puderam comparecer, que onde quer que eles estejam, nesse instante, possam receber a vossa mão amiga, os fluidos de paz, de harmonia e de amor. Sendo assim, Senhor, extremamente agradecidos, pedimos então a permissão para darmos início a mais uma palestra na noite de hoje, na tua paz e no teu amor, e que assim seja. E o palestrante da noite de hoje é o nosso querido irmão Marcelo Medeiros, tá? Que veio de Nova York. Seja bem-vindo. Oi, boa noite, todo mundo. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito do centro aqui de vocês e de todos vocês. Então, para mim é sempre uma alegria quando sou convidado para estar aqui, seja para palestrar ou para participar de alguma atividade. Então, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês.
E o tema da palestra de hoje, né, enfermidade em nossas vidas, bela leitura, né, que falou justamente disso, que Jesus disse que os médicos são para os enfermos. Então, às vezes, vocês podem estar olhando para mim e falando, tá, então o médico é quem cuida de enfermidade, uma palestra de enfermidade, mas quem está aí na frente não é médico. Então, o que ele veio aqui falar, né, sobre isso? Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não tenho nenhuma formação na área da saúde, mas estamos aqui no Centro Espírita, que é um local em que, sim, devemos falar sobre enfermidade. E vamos entender um pouquinho o porquê disso, né? Então, para começar, eu tenho aqui tem uma ferramenta muito interessante do Google, que se chama Google Trends, que a gente consegue colocar vários, assim, fazer uma pesquisa do que as pessoas estão falando sobre determinado assunto. Então, a gente coloca lá um tema e o Google vai falar o que as pessoas geralmente buscam com relação àquele tema. Então, eu fui lá essa semana, coloquei lá enfermidade. Aí apareceu o seguinte, que as pessoas que buscam a palavra enfermidade geralmente buscam como versículo de cura da enfermidade, oração para curar a enfermidade, diferença entre doença e enfermidade sinônimo. Então, assim, essas são as principais maneiras que as pessoas buscam. Estão entre os 20 tópicos mais procurados. É dessa maneira que, geralmente aquilo que às vezes a gente vai lá no Google, começa a escrever alguma coisa, ele já dá uma sugestão, né, do que falar. Então, essas são as sugestões que ele dá, baseado no que as pessoas procuram. Então, a gente vê aí, ó, que tem versículo de cura para enfermidade, oração, que são duas coisas já que tem a ver aqui com a casa espírita e com religiosidade. Então já faz algum sentido a gente estar falando disso aqui, né? E o que mais? As pessoas que procuraram também enfermidade, o Google fala quais outras buscas que as pessoas fizeram, que eles estão de olho em tudo que a gente faz, né? Então, se eu for lá e procuro alguma coisa, na sequência procuro outra, ele vai, já sabe tudo que eu procurei e faz toda essa compilação de dados. Então, as pessoas que procuraram enfermidade, na sequência, um pouco antes, também procuraram Epístola aos Gálatas, Estudos Bíblicos, Deus e Bíblia. Então, assim, geralmente as pessoas que vão lá no Google e buscam alguma coisa relacionada à doença, à enfermidade, estão procurando também alguma coisa relacionada a Deus. Então, de alguma maneira, as pessoas quando estão enfermas e vão procurar alguma cura, alguma maneira de se melhorar, de se ajudar, elas procuram também Deus. Pelo menos isso é o que o Google aqui está falando, né? Então vamos ver o porquê disso. O que a gente pode relacionar isso com a questão dos nossos ensinamentos aqui espíritas. Então primeiro vamos falar um pouquinho do conceito de enfermidade. Enfermidade, a palavra vem do latim, significa infirmitas, que tem como significados fraqueza, debilidade, doença, leviandade, inconstância. Então, geralmente, o que a gente mais usa desses daqui seria a questão da doença, né? A gente pensa, está enfermo, a pessoa está doente, é o que a gente mais usa como sinônimo. Mas é interessante ver também que na origem tem outras coisas, fraqueza. Às vezes uma fraqueza também é enfermidade, que às vezes pode ser vários tipos de fraqueza, não só a fraqueza às vezes do corpo físico. Então, com isso a gente também começa a conectar o porquê que a gente está tratando de enfermidade com a nossa religiosidade, ou aí ligado à questão que a gente vê no espiritismo, né, como o nosso espírito imortal. Por que teria a ver isso, não só relacionado ao corpo físico? Então teria também a debilidade, inconstância, que seriam aqueles altos e baixos que a gente tem. Então já volta também às vezes para o lado mais de uma enfermidade, uma doença voltada ao lado mental. Então eu posso estar bem num dia, no dia seguinte posso não estar. Então é uma inconstância que a gente tem. Então é também considerada uma enfermidade. E aí nós vamos lá para a Organização Mundial da Saúde, que é um dos braços da ONU, né? A Organização das Nações Unidas tem um dos braços dela que cuida apenas da saúde. Então, assim, como geralmente a gente fala de doença, enfermidade, fala de saúde, vamos ver o que eles falam sobre saúde. E lá na OMS, então eles dizem que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, por que eu achei interessante trazer isso para cá? Porque geralmente a gente pensa que a saúde é só quando a gente não está doente, fisicamente doente. Se eu não estou com nenhuma doença, não estou com tudo bem funcionando, então, consequentemente, eu estou bem, estou saudável. Mas a OMS fala que não, que é mais do que isso. Ó. Tem aí o bem-estar físico, bem-estar mental, o bem-estar social. Então, se a gente for ver tudo isso, é como se a OMS estivesse falando justamente dessa questão da saúde de uma maneira mais holística, que seria uma maneira mais que aborda
tudo ao nosso redor. Então, se eu não estou bem socialmente, se eu estou tendo algum problema no trabalho, algum problema em família, significa que não estou saudável. Se eu estou com algum problema mental, preocupações, uma depressão, também significa que eu não estou saudável. Eu posso até estar bem fisicamente, não ter problema nenhum, mas eu não vou estar totalmente saudável de acordo com a OMS. Então, de alguma maneira, vai ter alguma enfermidade ali, algo ali para gente pesquisar e para tentar tratar. E agora voltando então, trazendo aqui para o lado espírita, né? Daí no livro dos Espíritos eles falam diversas vezes sobre doenças e enfermidades. Tem vários tópicos que eles trazem. Um dos primeiros seria essa questão 257, que Kardec pergunta quantos males, ou melhor, os Espíritos respondem para o Kardec, que ele está falando um pouco sobre a sensação dos espíritos, o capítulo é o ensaio teórico das sensações dos espíritos. Os espíritos falam isso daqui para o Kardec: quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, às suas ambições, uma palavra, às suas paixões. E dizem que aquele que sempre vivesse com moderação, que de nada abusasse, que fosse sempre simples no gosto e modesto nos desejos, de muitas tribulações se pouparia. Então, assim, a primeira vez que os espíritos falam aí da questão das enfermidades, está falando exatamente isso, uma enfermidade elevada aos excessos, à ambição, às paixões. Se a gente pensar num excesso, até relacionando a doença física, ok, posso pensar, tá, se eu bebo em excesso, eu posso ter alguma doença no fígado, posso ter algum problema no fígado. Se eu como açúcar em excesso, eu posso ter algum problema de diabetes, algo assim. Mas os espíritos não iriam falar isso para Kardec, né? Porque os espíritos que trabalharam na codificação não estariam falando para o Kardec só uma questão de doença física que um médico, muito bem naquela época ou qualquer outra época até hoje, poderia falar. Então, se eles falam disso, desses excessos, as paixões, e ainda mais que eles usam a palavra paixões, então seria algo além disso, seria algo realmente para a gente ver para o nosso lado moral, que afinal a codificação não vem falar de como a gente deve ter assim, cuidar do nosso corpo físico, de fazer exercício, fazer isso ou aquilo. Eles vêm falar principalmente do nosso aspecto moral. Então, se eles estão falando isso, é a primeira dica que eles dão aí, por que a gente fica enfermo, justamente por causa de um excesso das nossas paixões. O que mais que eles falam? Na questão 714, eles também vão voltar a falar exatamente sobre isso. Eles falam a questão que as doenças, a enfermidade e a própria morte, que são consequências do abuso, são ao mesmo tempo a punição, a transgressão da lei de Deus. Então, primeiro falou de excesso, agora vem falar que as enfermidades, as doenças e até a morte são uma questão do abuso que a gente tem no nosso dia a dia. E essa punição, a lei de Deus. Quando a gente fala essa punição, uma punição de Deus, muitas vezes a gente pode pensar aquele Deus punitivo que a gente aprendeu durante séculos ali na nossa visão, muitas vezes das outras religiões, de religiões que viam realmente aquele Deus como um ser maior, que vem aqui, pune a gente pelas coisas que a gente faz errado, e não esse Deus amoroso, esse Deus que é realmente um pai, uma mãe amorosa na nossa vida, que é o que o Espiritismo traz. Mas, então o que seria essa punição, a transgressão da lei de Deus? Não seria bem uma punição que Deus está punindo a gente, mas a gente mesmo termina trazendo essas punições para a nossa vida. Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, como eu citei a questão de Deus ser nosso pai, nossa mãe, é uma questão bem básica, pelo menos eu sempre tive isso. Minha mãe sempre falava quando eu ia lá no inverno de São Paulo, assim, às vezes aquele tempo que às vezes lá em São Paulo tá de manhã tá calor, você sai de casa, esquenta mais, chega à noite tá frio. Então sempre no inverno minha mãe falava, sai agasalhado, né? Vai ser de casa, coloca o agasalho. E às vezes eu ouvia e falava, tá bom, pega o agasalho, por mais que esteja quente agora, pegava o agasalho, colocava na mala e ia. Aí no dia seguinte, vai lá, põe o agasalho. Aí chegava um dia, eu falava, não, hoje não vai esfriar. Deixava o agasalho de lado, saía, esfriava, pegava friagem, consequentemente eu pegava um resfriado, alguma coisa assim. É minha mãe que está me punindo? Não, minha mãe não chegou e falou, você não trouxe agasalho, agora então eu vou fazer com que você fique resfriado. Não, minha mãe não está me punindo. Quem está punindo, assim, eu mesmo procurei aquilo. Porque podia ter seguido a orientação dela, não segui,
O que aconteceu? Eu fui lá e fiquei doente. Então, a mesma coisa que acontece quando a gente transgride a lei de Deus. Deus não precisa chegar para um e falar, não, você transgrediu a minha lei aqui, eu vou lá, vou te punir, tó. Não, a gente sabe, os próprios espíritos falam no livro dos espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado, a gente tem uma orientação. Então, quando a gente transgride a lei, não é Deus em si que vem aqui e fala, vou te punir. A gente que busca essa punição no sentido de que a gente sabe o que a gente deveria fazer, faz algo que não é algo que a gente deveria fazer, então a gente vai ter aquelas consequências. Então, as doenças, as enfermidades, os espíritos estão falando justamente isso. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem o caminho a seguir. Se vocês desviam desses caminhos, consequentemente, vocês vão ter essa punição, que seria, no caso, essa enfermidade ou até a própria morte, como eles falam. Aí vem justamente isso daqui, ó, que eles falam mais explicitamente na questão 964. Se Deus necessita ocupar-se com cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e se na sua maioria esses atos não são insignificantes para ele. Então é a pergunta do Kardec. E eles respondem exatamente isso. Sem dúvida, quando o homem cometer um excesso, Deus não profere um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Mas ele traçou um limite, que são as doenças e frequentemente a morte, que são as consequências dos excessos. Então a gente já tem aí uma dica de como que seriam essas doenças. As doenças que a gente tem no nosso dia a dia, então, seriam nada mais, nada menos do que a gente ultrapassando esse limite. Deus coloca um limite, a gente ultrapassa o limite, aí vem uma doença que é justamente para a gente voltar para baixo daquele limite e andar de novo na linha. Então, de uma certa maneira, os espíritos aqui explicam, de uma maneira geral, como que seria essa doença, essa enfermidade que a gente tem no nosso dia a dia. E para entender, acho que muitos de vocês já viram várias vezes, pelo menos essa desenho aqui é bem comum quando a gente estuda o Espiritismo, que seria realmente para a gente saber essa saúde do nosso corpo e da nossa alma. A gente tem que entender mais ou menos como que nós somos seres, espiritualmente falando, como que é a nossa constituição, né? Então, nós temos aqui nós, corpo físico, então somos nós seres encarnados, nós temos esse corpo. Esse aqui no meio seria uma representação do nosso corpo espiritual. E esse primeiro aqui seria o nosso espírito. Então todos nós aqui encarnados na Terra ou em qualquer outro planeta, nós temos somos os três em um. Então nós somos espíritos que temos um corpo perispiritual, que seria o corpo do espírito, e uma vez encarnado nós temos o nosso corpo físico. E por que é importante saber isso? Para a gente saber o que acontece com a gente da questão de saúde. No livro A Alma da Matéria, Marlene Nobre ela dá essa explicação, que a visão espírita da saúde é holística. Então, mais ou menos quando a gente viu aquela questão mais holística da OMS, o Espiritismo já trazia isso lá nos anos 1800. Que todos os processos mórbidos são essencialmente mentais, comandados pelo espírito. Ou seja, todos os processos são comandados aqui pelo espírito. E todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais exercem influência sobre ele que os metaboliza e integra. Então, assim, tudo, como ele fala aqui, ó, todos os processos são essencialmente mentais. Então, mental se viria daqui. Nós somos os espíritos, então o centro de tudo está aqui, né? Só que é claro que vai ter consequência aqui e para cá. E do mesmo jeito, o que acontece aqui pode ter consequência para um lado e para o outro. Eu vou explicar mais ou menos, a gente vai ver com detalhe, olhando assim, vocês podem estar meio explicando, mas como assim? Não dá para... O que eu tenho a ver com esses três desenhos, né? Mas só para falar que está tudo interligado. Então, assim, não tem como a gente, aqui na Terra, nós encarnados, separar e falar, não, eu sou apenas isso, eu não sou isso, nem isso. Tudo que fizer em um vai ter uma consequência no outro. E ela ainda fala o seguinte, que podemos dizer que procedem do espírito a saúde e a enfermidade, a beleza e a feiura, a altura e pequenez, conflitos, traumas, doenças congênitas, deformidades físicas e degenerativas. E ao longo da existência física, os estados da mente são projetados sobre o corpo através de unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. E ela fala de uma parte bem técnica, né,
da parte biológica, né? Podendo enobrecer ou agravar sua situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Mas, resumindo, o que ela fala é justamente isso, que tudo o que acontece em um tem consequência no outro, e principalmente ela diz que a raiz do que a gente tem, né? Enfermidade, saúde, beleza, feiura e tudo mais, tudo estaria aqui no nosso espírito. Afinal, nós somos espíritos. Nossa base, nós somos o espírito que estamos numa vivência aqui na Terra, por isso temos também o nosso corpo físico. Agora, alguns exemplos aqui no livro Leis de Amor, do Emmanuel, que esse exemplo fica mais claro a gente entender por que aquelas questões estão interligadas, porque da mente parte todas boa parte dessas doenças. Ele dá um exemplo, por exemplo, ele fala o que acontece com os intelectuais que danificam os tesouros da alma. Então, mais ou menos assim, uma pessoa que tem um intelecto muito alto, tem bastante capacidade, bem aqui nessa vida, né, nessa vida nossa aqui na Terra, a pessoa que vem super inteligente, com uma capacidade de exercer essa inteligência para várias coisas, como poderia arrumar um remédio novo na medicina, poderia criar uma invenção nova na área de engenharia, ele poderia fazer tudo isso. Mas ele chega aqui e ele não faz. Ou seja, aquele espírito ele vem para cá com essa missão, com uma possibilidade, vamos dizer assim, uma possibilidade de fazer várias coisas boas para o bem da Terra, mas chega aqui, a gente tem a nossa escolha, a gente pode escolher o que a gente quiser, aquela pessoa vai lá e não faz isso e utiliza toda aquela inteligência para um lado ruim. Então, o que Emmanuel fala que pode acontecer? Ele pode, numa outra existência, ter empecilhos cerebrais para evitar os desequilíbrios intelectuais. Ou seja, ele mesmo pode escolher, porque como eu falei da questão que as leis de Deus estão na nossa consciência, a nossa consciência pesa. Vamos supor, a gente passei a vida inteira aqui podendo fazer 1000 coisas para o bem da humanidade, não fiz, quando eu volto para o lado de lá, minha consciência vai pesar. Então eu vou falar, não, eu preciso aprender uma lição, porque o que eu fiz está errado. Aí ele diz que muitas vezes é a própria pessoa, o próprio espírito que pede para ter problemas no cérebro, na próxima reencarnação, para poder valorizar aquilo que tinha e que não soube usar. Um outro exemplo, oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra. Vamos supor, uma pessoa está aqui, um orador, em casa espírita, em qualquer outro lugar, ou às vezes tem um programa de televisão, é um cantor, e poderia usar a voz para fazer várias coisas bonitas. Em vez disso, usa negativamente para influenciar as outras pessoas. Chega na próxima encarnação, a pessoa pode vir com uma deficiência dos aparelhos vocais ou auditivos. Muitas vezes, como ele mesmo fala, a própria pessoa que pede para vir dessa maneira para poder realmente dar valor para aquilo que teve e não soube usar. E pessoas que abraçaram graves compromissos com o sexo, ele diz, por exemplo, que podem vir com doenças e inibições genéticas para conter os impulsos inferiores. Então, aí voltando, tudo isso estaria onde? A gente vem aqui, a gente vai ver a pessoa aqui encarnada, eu vou estar lá com problema, com desequilíbrio intelectual, eu vou estar com uma deficiência do aparelho vocal, eu vou estar com alguma doença na parte genética, na parte ali ligada ao sexo. Olhando assim de fora, a gente vai ver que eu, Marcelo, fisicamente estou com uma doença, mas a gente vê aqui, pela explicação de Emmanuel, que aquela doença realmente teve origem lá no espírito, ou seja, a doença aparece aqui no meu corpo físico, mas a doença tem uma origem lá atrás. Uma origem, muitas vezes, pode ter em outra encarnação, pode ser nessa encarnação, porque às vezes também eu posso utilizar, esse daqui é um exemplo que ele dá de uma encarnação para outra, mas muitas vezes nessa mesma eu posso estar usando algum talento que Deus me dá de uma maneira errada e nessa encarnação mesmo vai acontecer alguma coisa ali para chamar a minha atenção, para mostrar, espera aí, para que você está fazendo a coisa errada, volta a fazer aí para o caminho certo, né? E a própria Marlene Nobre, ela fala que justamente quando acontece na própria encarnação, quando é algo que eu estou fazendo de errado nessa vida, algum desvio meu, e por consequência me dá uma doença, uma enfermidade nessa vida, ela explica que é por causa disso, porque são produções mentais negativas que geram irradiações semelhantes à projeção de raio-x. Tá? Assim, a nossa própria mente que cria aquilo. Então,
ela explica, assim, como eu falei, o livro dela, ela é bem, uma parte bem, assim, científica, ela explica coisas com muitos detalhes, mas, resumindo, seria para falar que é exatamente isso, ó, que a gente mesmo que vai criando aquilo. Nossa mente vai criando e, por consequência, a gente vai tendo essa consequência no nosso corpo físico. E ela diz que a doença surge como estado secundário, que na verdade a origem de um câncer ou da perturbação do equilíbrio celular encontra-se muito mais radicada na sintonia da mente. E a mente, que é o que está ligado realmente ao espírito. Nós somos seres pensantes, então uma consequência da maneira que a gente pensa vai trazer consequências aqui no nosso corpo físico, que vai se manifestar, pode se manifestar como doenças. Opa! E aqui eu trouxe uma entrevista que o Chico Xavier deu para Hebe Camargo em 1985. Era uma entrevista que eu trouxe um trecho só aqui da entrevista, uma fala da entrevista que achei bem interessante, achei que dá para ligar bem com o que a gente está falando aqui. Que o Chico falou para Hebe Camargo o seguinte, que a inteligência humana, pela bondade divina, sanou o problema da distância criando navio, trem e avião. Então, antigamente, demorava 45 dias para atravessar o Atlântico. Hoje, a gente atravessa o Atlântico em 6, 7 horas, dependendo do país que a gente quiser, né? Falou que se livrou de moléstias como a varíola que foi erradicada. Tem várias outras doenças que a gente tem a cura, a gente tem tratamento. Mas aí ele fala, conseguiu se aproximar uns dos outros com os meios de comunicação. Ou seja, antigamente também demorava 45 dias para atravessar de navio Atlântico, para a gente falar com uma pessoa ou outra, né, para mandar aquelas cartas que Pero Vaz de Caminhas mandava lá para Portugal, também demorava 45 dias. Escrevia a carta, 45 dias depois chegava e voltava. Hoje com o WhatsApp, imagina, escrever uma carta, a gente escreve lá qualquer um alô ali, a pessoa do outro lado do mundo já recebe no mesmo momento, né? Então tudo isso fala que, Chico fala que a inteligência humana, por causa da bondade de Deus, ou seja, Deus permitiu que a gente usasse essa nossa inteligência para isso, a gente conseguiu sanar vários problemas, várias dificuldades que a gente tinha. Mas ele diz que a inteligência humana ainda não foi capaz de eliminar o ódio que foi criado por ela mesma. A gente vê, tem essa parte que a gente sempre fala, que tem a parte moral e a parte intelectual. Intelectualmente a gente vê 1000 avanços, mas moralmente nós ainda não estamos tão avançados assim. E voltando para o tema da enfermidade, o que acontece com isso? A gente vê, a gente se livrou de moléstias com uma varíola, só que a gente sabe que vira e mexe tem uma doença nova. Então, várias doenças já afetaram a humanidade ao longo dos últimos séculos, né? Tem doenças que vêm, às vezes antigamente ficava décadas e matava milhares, milhões de pessoas no mundo, aí descobria-se a cura para aquela doença, aí vem uma outra. Então, justamente que se a gente for ver por isso, porque por mais que intelectualmente a gente esteja avançando, se a doença é criada pelo lado moral, moralmente a gente ainda não avançou o suficiente. Então, vira e mexe, ainda vão ter algumas enfermidades que ainda vêm para realmente sacudir a gente, acordar a gente, fazer a gente andar para o caminho certo. E aqui uma questão interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da parte que fala sobre há muitas moradas, né, na casa de meu pai, que eles falam exatamente isso. Como por toda parte, a forma corpórea é sempre a humana, que está falando da questão da vida em outros planetas, que a gente vê pelo Espiritismo que todos os planetas têm alguma forma de vida, todos os planetas no universo são habitados. E eles falam exatamente isso, que como por toda parte, a forma corpórea ali é sempre humana. Então todos os planetas que a gente for vai ter sempre uma forma humana, vai ter um ser humano que vai estar habitando aquele planeta. Mas aí no caso pode ser em planetas superiores, embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada. Que o corpo nada tem de materialidade terrestre. Isso ele está falando exatamente de planetas superiores, na parte que está falando de planetas mais avançados. Então diz que, apesar de serem humanos, o corpo não tem nada da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então a gente sabe, a gente tem os planetas lá primitivos, a gente tem o planeta de provas e expiações, que é o que a gente está, indo para um mundo de regeneração, e a gente tem ainda os planetas felizes e os planetas perfeitos, angélicos, né? Angelicais. Então, ao longo disso, nesse que a gente ainda está naquele
planeta mais ou menos ali, né, de provas e regenerações, então a gente tem aí muita coisa ainda para aprender e para melhorar. Tem uma conversa bem interessante, uma conversa, eu digo, na verdade é Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele traz uma entrevista assim que ele faz, né? Eu digo entrevista, mas assim, aquelas perguntas que ele faz com um espírito do planeta Júpiter. Então, o espírito do Júpiter, que é um planeta mais elevado, um planeta superior à Terra. E uma das perguntas que Kardec faz é se há doenças por lá. E a resposta do espírito é que os habitantes de lá não estão sujeitos aos males que estão sujeitos os habitantes daqui. Então, assim, ele não responde nem sim nem não. Ele não fala, não tem doença. Mas achei interessante que essa resposta que ele dá, assim, não estão sujeitos aos males que nós temos aqui. Então, quando fala males, é uma questão realmente que traz aí essa parte de males, de maldade, de moral, que junta justamente isso, mostra que em planetas superiores eles até têm doenças, né? Falar que num planeta de regeneração a gente não vai ter doença, a gente vai ter doença, mas a gente não vai ter as mesmas a que a gente está sujeito aqui, porque os males, assim, moralmente, aqueles habitantes já estão mais evoluídos do que a gente. Então, tem muitas doenças, muitas enfermidades que nós temos aqui que eles não vão estar sujeitos, eles não vão precisar passar pelas mesmas coisas que nós passamos, até porque se eles já são planetas mais evoluídos, significa que eles já tiveram nesse patamar que a gente está agora, então eles já passaram por isso, não tem necessidade de ficar nessas provas e expiações aí eternas, né? Aí, voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, qual o maior impedimento ao progresso? Aí os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. E dentre os vícios, qual podemos considerar o pior? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, novamente, fazendo aquela ligação com os males que aquele espírito lá de Júpiter falou, se eles não estão sujeitos àqueles males que a gente tem aqui, entre esses males o pior seria o egoísmo. Então a gente pode ver, se a gente trabalhar o nosso egoísmo, se a gente trabalhar essa questão que a gente tem aí de orgulho e todos esses vícios que a gente tem, essas paixões, como eles falaram anteriormente que a gente não vai mais estar sujeito a esse impedimento do progresso, a gente vai conseguir progredir. Então a gente vê que essa questão realmente das enfermidades é uma questão que a gente tem que trabalhar muito do nosso lado de aperfeiçoamento moral, do aperfeiçoamento nosso, nas nossas atitudes no dia a dia. E agora voltando aqui para o Emmanuel, também no livro Leis do Amor, que ele fala o seguinte, que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. E assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então isso até me chama a atenção aqui, que é justamente que a gente for ver a oração do Pai Nosso, né, que termina, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Então, justamente isso, a questão do mal que a gente estava falando, né, livrai-nos do mal e não nos deixeis cair em tentação. Tentação pode estar em toda parte. Por isso que essa oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir para que a gente não caia. E nos livrar do mal. Nos livrar do mal significa, então eu posso, se possível, assim, se eu posso me livrar do mal, significa que é possível a gente não ter essa maldade dentro da gente. E não nos deixar cair em tentação é justamente aquela tentação, ela vai estar à nossa volta, que a gente tem, por exemplo, dependendo de onde a gente está, a gente pode ter coisas que chamam a nossa atenção para a gente desviar do nosso caminho, sempre vai ter alguém tentando desviar a gente do caminho. Então a gente pede a Deus para nos deixar sempre no caminho certo. E para nos livrar do mal, para que um dia a gente realmente possa não ter mais esses males dentro da gente. E como voltando agora, continuando agora para essa parte da oração de Jesus, a gente vai também trazer um pouco dos exemplos, vou trazer aqui um pouquinho dos exemplos de Jesus, dos exemplos que a gente pode ver de curas que Jesus fez ao longo, que a gente pode ver ao longo do Evangelho. Então eu trouxe 2 exemplos aqui, baseados no que está no livro A Gênese, que no livro A Gênese tem uma parte que fala só sobre os milagres
da Bíblia, os milagres da Bíblia, os milagres do Evangelho, os milagres de Jesus, e traz essa explicação espírita para os milagres, mostrando que, na verdade, o milagre, que a gente acha que é uma coisa extraordinária de outro mundo, tem uma explicação tudo aquilo, né? Então é interessante que Kardec traz essa explicação para a gente. Então, o primeiro que eu trouxe aqui é o da cura da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica é uma mulher, lá na época de Jesus, que ela estava já há 12 anos com hemorragias direto. Assim, uma hemorragia que não parava. E para aquela época, até hoje, muitas religiões falam que a mulher que está com hemorragia, que está no período menstrual, é considerada impura. Então, perante a sociedade naquela época, imagina uma mulher durante tantos anos tendo hemorragia constante. Ela era considerada impura, deveria... Hoje, até eu estava lendo, acho que faz poucas semanas, que tem até alguns locais lá no Oriente Médio, que as mulheres que estão no período menstrual, assim que a garota começa a menstruar, ela tem que ficar isolada, tem que ficar num quarto isolada durante todos os 4, 5, 6 dias do ciclo. Aí depois ela volta à sociedade, no mês seguinte ela volta a ficar isolada, justamente que acham que é impura e que não pode se misturar com as outras pessoas. Então imagine uma mulher naquela época, durante tantos anos, com essa hemorragia constante. A mulher não tinha vida social, né? Então o que aconteceu? Ela estava lá, Jesus estava passando, ela não é Jesus que chega até ela e faz com que ela seja curada, assim, no sentido que faz aquela imposição de mãos, como acontecia muitas vezes, mas ao contrário, ela vai e toca apenas a roupa de Jesus e com isso ela consegue essa cura. Jesus sente que ela tocou, né? Vira para ela e fala que a sua fé te curou. Por que Jesus fala justamente isso? A sua fé te curou. A gente tem lá a explicação no livro Gênesis, que Kardec fala que a fé é uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquela que não a possui opõe a corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Porque geralmente quando a gente vê muitas das curas de Jesus, Jesus vai lá e impõe as mãos, mais ou menos como a gente faz no passe, né? Se a gente for pensar o passe que a gente faz na casa espírita, nada mais é do que a gente fazendo aquilo que Jesus ensinou a gente lá quando ele esteve aqui na Terra. Ele fazia imposição de mão e com isso ele passa aquela energia e curava as pessoas, mas nesse caso não. Nesse caso não precisou de Jesus olhar a mulher e passar aquela energia, aquela força de cura para ela. Ela mesma, com a fé dela, conseguiu. Só de tocar em Jesus conseguiu aquilo, que justamente o que Kardec explica, que com essa fé a gente consegue atrair essa energia boa, esse amor que a gente tem à nossa volta, que nada mais é do que o amor que a gente passa e que a gente compartilha com as pessoas. Então apenas com a fé já foi possível para ela ter essa cura. E é um grande exemplo de como a fé ajuda a gente quando a gente está passando por qualquer problema de enfermidade, qualquer doença, como ter fé ajuda a gente e faz com que a gente atraia realmente as boas energias à nossa volta. E a outra cura seria a cura do paralítico em Cafarnaum, que havia esse paralítico lá em Cafarnaum. Jesus estava chegando de barco na cidade. Quando ele desce do barco, ele vê o paralítico e aí, ao contrário da outra cura, Jesus vai lá realmente e faz a cura do paralítico e diz para ele se levantar e fala para ele não pecar mais. Então, meu filho, tem confianças, perdoados te são os teus pecados. Então a gente vai lá na Gênesis também e vê por que Jesus falou isso. Porque assim, cada palavra de Jesus, assim, Jesus, imagina, um espírito totalmente perfeito, cada palavra dele era assim, tinha um porquê dele dizer exatamente cada verbo, cada substantivo, cada artigo, cada coisa da frase dele tinha um porquê dele estar falando aquilo. Então Kardec vai explicar que ao dizer Jesus, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis anulou a causa da tua enfermidade e, em consequência, mereces ficar livre dela. Então, por isso que muitas vezes Jesus fazia essa cura, a pessoa então estava... os pecados tinham sido perdoados, a pessoa pagou a dívida e Jesus falava o quê? Vai e não peque mais. Justamente porque, uma vez que se a causa da sua doença era aquele pecado, ou seja, aquele desvio que a pessoa tinha feito,
Se a pessoa voltar a desviar, a doença vai voltar a ocorrer. Então, justamente era a lição que Jesus dava aqui. Ele fazia essa cura, dava a cura para a pessoa que tinha fé, mas é claro que alertava. Se voltar a ter o comportamento que tinha antes, consequentemente, a sua doença vai voltar. Só um minutinho, só beber uma água. Agora, vou contar uma história bem interessante desse livro Instantes da Vida, do Irmão X. Irmão X, que é o pseudônimo do Humberto de Campos, que é um jornalista, era jornalista quando estava aqui encarnado na Terra, lá no Brasil, e depois desencarnado começou a psicografar, trazer vários livros através da psicografia de Chico Xavier. Nossa, só um minutinho, desculpa. Então, aí nessa história do Irmão X, ele junto com o assistente espiritual, eles vão até um hospital para auxiliar doentes. É a primeira vez que ele está fazendo isso. Ele nunca tinha feito esse trabalho de ir até um hospital para ajudar as pessoas que estavam lá internadas. Então ele chega nesse hospital pela primeira vez, ele vai lá e ele faz uma oração junto com o assistente dele e eles entram numa sala. Quando eles entram nessa sala, eles encontram um quadro que, assim, tem 4 pacientes nessa sala. E cada um deles está passando por uma doença diferente. Uma doença realmente, fisicamente, eles estavam mal. E um deles estava lá pedindo a Deus, por favor, Deus, me ajude. Se eu for curado, eu prometo que vou dedicar toda a minha vida ao Senhor. O outro também estava lá sofrendo. E, assim, os 4 estavam rezando com bastante vontade para Deus, mas assim, eles estavam com aquela reza que realmente os dois, o Irmão X e o assistente, eles ficaram comovidos. E o que eles fizeram? Vamos curar os 4, né? Foram lá, impuseram passes neles, fizeram passes magnéticos, rezaram, fizeram tudo. Quando eles chegaram no dia seguinte, eles encontraram outro quadro. Os 4 estavam super bem, não tinham mais sintoma nenhum. Qualquer doença física que eles tinham já tinham sido curadas. Mas toda aquela fé que eles tinham demonstrado no dia anterior tinha desaparecido. Um deles estava lá reclamando com o irmão pelo telefone, falando, não, porque eu vou chegar em casa, eu quero que esteja tudo bem, se não tiver você vai ver, vou brigar com você. O outro chegou, a enfermeira foi levar um café, ele começou a reclamar que o café estava requentado, isso não é café que se sirva. Um terceiro, chegou um grupo lá para fazer uma oração, ele falou, não quero fazer oração nenhuma, eu quero ter alta, eu quero sair daqui. O quarto também nem lembrava mais de Deus. Então eles ficaram assim, o que aconteceu com eles? Ontem os 4 estavam tão fervorosos, rezando a Deus, hoje a situação mudou. Nisso eles começaram a rezar de novo e apareceu um protetor do hospital. Aí quando o protetor do hospital chegou para eles e falou, não, vocês fizeram errado. Os 4 não estavam preparados para serem curados, porque você pode ver como eles estão agora, eles continuam doentes, né? Vocês deram a cura para eles física, mas eles continuam doentes da parte moral. Então, assim, o que a gente vai fazer? Eles fizeram o seguinte, os irmãos, os 4, foram restituídos ao estado anterior para que não viesse a ocorrer coisa pior. Então eles seguiram a ordem, os 4 voltaram a ficar doentes, no dia seguinte estavam lá os 4 totalmente mal de novo no hospital. Aí, quem sabe, eles iriam aí sim melhorar, né? Para poder ter essa cura. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? A gente tá lá, tá bem, não tá pensando em Deus, não tá pensando em nada, aí basta ficar doente, pronto. A gente vai lá, faz promessa. Se eu ficar bem, eu vou lá e distribuo o santinho aqui ou ali, ou eu vou a pé daqui até lá, ou vou deixar de comer tal coisa. No dia seguinte a gente tá bem de novo, esquece tudo aquilo que aconteceu e segue em frente, né? Então é muito comum, em horas de desespero, a gente vai lá e pede para Deus e depois, quando a gente não está mais passando por uma dificuldade, a gente esquece. Então é uma boa lição para a gente ver que, primeiro isso, né? Assim, para ter Deus presente em nossa vida o tempo todo, e a segunda, para saber que muitas vezes as doenças que a gente está passando realmente tem aí essa questão que é algo a mais. A gente sempre tem alguma coisa para aprender com qualquer doença que a gente tenha. Vou até dar um exemplo aqui meu, uma coisa
bem simples, mas assim, eu quando era criança eu não tive catapora. Por mais que minha mãe quisesse que eu tivesse catapora, porque é assim, tem alguém com catapora, vai lá, Marcelo, vai brincar, né? Então lá ia eu brincar com meus primos com catapora, com meu vizinho que tinha catapora, e nada. Todo mundo pegava catapora, menos eu. Então, assim, eu tinha na minha cabeça aquela sensação de que eu não pego catapora, eu sou, assim, superior aos outros, né? Sou imune a essa doença que todo mundo teve, todo mundo tinha marca aqui e ali. Eu não tinha marca nenhuma, eu tava bem. E nisso passei minha infância inteira sem pegar catapora. Na minha adolescência, uma amiga minha pegou, a gente voltava pra escola todo dia junto, ela pegou, eu não peguei. Então só cresceu mais ainda dentro de mim aquela questão de que eu sou melhor. Aí quando eu tava com 24 anos, passei uns 10 dias, estava fazendo um trabalho com crianças, então passei 10 dias indo em escola, indo em creche, em parque. Quando chegou um dia, eu amanheci, estava com uma febre alta, mas estava bem, uma febre alta, 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 e uma bolinha aqui nas costas, né? Aí eu estranhei aquela bolinha, uma bolinha d'água, nunca tinha visto aquilo, fui mostrar pra minha mãe viu aquilo e falou, ah, isso daí é catapora. Depois de tanto tempo eu descobri que não é superior a ninguém, eu não tinha imunidade nenhuma, só não tive a oportunidade de pegar na idade que eu poderia ter pegado, mas veio na hora certa, veio na hora que eu tinha algo para aprender. Queira ou não queira, aprendi alguma coisa com a catapora, né? Entendi que não importa, eu sou igual a todo mundo, né? Se eu não pegar a doença hoje, significa que eu posso muito bem pegar amanhã. Então é isso, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com qualquer resfriado, qualquer gripe, qualquer torção de pé que a gente dê, a gente vai aprender alguma coisa. E voltando, assim, só retomando aqui, como a gente viu aqui que eles voltaram, assim, eles tiveram aquela cura do corpo físico, mas eles voltaram depois a ficar doentes, porque era para eles se curarem mentalmente, moralmente. Então eu vou trazer só um exemplo aqui rapidinho para a gente ver, que é uma coisa que às vezes a gente pode ver com a redução de estômago. A gente sabe que 30% dos americanos são obesos, de acordo com os dados aqui do CDC, aqui dos Estados Unidos. E eles dizem que depois de 5 anos, das pessoas que fazem cirurgia de estômago, depois de 5 anos, metade volta a ganhar peso significativamente. Ou seja, aquela redução de estômago que muitas vezes faz com que a pessoa restringe, né? A pessoa não consegue muitas vezes mesmo comer e tem que passar a comer porções pequenas, com isso perde muito peso, mas metade volta a ganhar peso. Porque exatamente a Associação Americana de Medicina fala que é preciso a mudança de hábitos com dieta balanceada, exercícios físicos regulares, e o que é mais importante é preciso a mudança na cabeça. Por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram a redução de estômago, não conseguiam comer, mas ainda tinham aquela vontade de comer. Então, por isso que muitas vezes fala que precisa ter um acompanhamento com psicólogo, precisa saber direitinho antes de tomar essa decisão, porque às vezes a pessoa tem aquele hábito, é uma coisa que está na mente dela, não é uma coisa apenas que está no corpo físico dela. E ela consegue, muitas vezes, uma conhecida minha, ela aprendeu que tomando o leite condensado líquido passava bem ali pelo estômago, então ela começou a se viciar em leite condensado e com isso voltou a ter o peso que tinha anteriormente. Então, assim, é muito mais uma mudança que a gente tem da nossa mente, da nossa cabeça, do que a mudança apenas aí do nosso corpo físico. E com isso a gente vê que muitas vezes a doença pode ser considerada um remédio na nossa vida, que é o que o próprio Irmão X ele fala, que a carne enfermiça é o remédio salvador para o espírito envenenado, que sem um bendito aguilhão da enfermidade é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Essas palavras aí bem lindas que ele escreve, mas seria justamente para falar isso, que muitas vezes aquela doença que a gente tem é o remédio que a gente precisa. Como a gente viu, a doença, aquelas pessoas que usaram mal um talento que elas tinham, na reencarnação seguinte, segundo Emmanuel, elas voltariam com uma doença realmente que seria o remédio para a alma, a maneira como a alma delas poderia se recuperar de algo que elas fizeram de errado e de algo que elas ainda não tinham conseguido aprender de outras maneiras. E aí o Emmanuel fala que o comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Que é exatamente isso, do coração, a nossa bondade, o nosso lado moral, que a gente tem um lado intelectual,
o lado moral, então a gente crescendo moralmente, aí sim que a gente vai ter a melhora para os males que acometem a gente. E a própria Joana de Ângeles também fala com a questão do amor, né? Que quem recebe amor sente-se motivado a renovar-se, a crescer espiritualmente, a transformar-se para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. E ela fala que a sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios produz uma corrente de vigor e de bem-estar que revitaliza os órgãos enfermos. Então, assim, ela traz também, da mesma maneira, mais ou menos, da Marlene Nobre, ela explica como o amor é uma maneira de a gente se curar, e ela explica mais ou menos o porquê disso. Assim, ela explica o que acontece no organismo com isso, né? E fala que é provável que experimente enfermidades, transtornos momentâneos, desajustes orgânicos, ficando doente, nunca, porém, sendo doente. Então, essa parte volta exatamente para aquela questão que a gente viu dos planetas superiores ao nosso. Lá tem doença? Sim, tem doença, mas as pessoas são doentes? Não, não são doentes. Aqui nós somos uma sociedade doente, nós estamos ainda num estado em que a gente está aprendendo ainda. Então é normal que a gente esteja doente. E se a gente for evoluindo, a gente vai chegar no estágio em que a gente pode pegar doenças, mas a gente não vai estar com a nossa alma doente. E aqui para encerrar eu trouxe o exemplo de São Francisco, que foi baseado, assim, eu trouxe as informações que estão nesse livro Francisco, o Sol de Assis, que é do Divaldo Franco, do César Braga Said. Ele traz, para quem gosta de São Francisco, para quem quer aprender mais, é bem interessante que ela traz bastante a questão da vida de São Francisco. E tem a Joana de Ângeles, que foi a irmã Clara na encarnação, junto com Francisco de Assis. Então ela também traz alguns textos, ela traz algumas informações que nas outras biografias a gente não tem acesso, né? E uma das coisas muito bonitas é que Francisco de Assis ele teve uma missão com os leprosos. Os leprosos naquela época eles eram também, da mesma maneira que eu falei daquela mulher com hemorragia, os leprosos também eles eram excluídos da sociedade. Ele até conta no livro que geralmente quando se descobria que uma pessoa estava com lepra, se fazia uma missa, meio que se fosse uma missa de despedida da pessoa, que era uma missa como se tivesse sendo a morte da pessoa socialmente, que era realizada uma missa, e de lá a pessoa era isolada da sociedade. E Francisco de Assis, ele teve essa missão com os leprosos durante toda a vida, então ele não se importava com esse estigma que a doença tinha, e foi lá e realmente ele trabalhou junto com as pessoas que tinham lepra, que hoje em dia no Brasil nem se fala mais lepra, se fala a doença hanseníase, né? Porque justamente por causa desse estigma que ficou da doença, essa conotação negativa, então hoje que se usa é hanseníase. E ele diz o seguinte, quando no livro fala que quando a irmã morte, ou seja, quando Francisco de Assis estava já na beira da morte, no leito de morte, se acercou, ele recebeu a morte sorrindo e saudou a morte com uma canção. E... desculpa. Não cheguei a ver isso daqui, ele fez uma modificação. Mas ele fala assim na canção, meu senhor, posso tentar só arrumar aqui, desculpa. Eu tinha visto os outros, esse... Faltou esse aqui só. Pronto. Aqui, né? Pronto, desculpa. Então ele fala assim, louvado seja meu Senhor pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Então essa foi a última cantiga, o último canto que ele fez quando ele já estava na beira de morte. Então isso mostra o quê? Que nesse momento, no momento que ele mais sentiu dor, aquele momento de dor extrema que ele estava, foi também um dos momentos mais inspiradores dele. Então mostra como muitas vezes a dor, esse sofrimento pode também lapidar a gente e fazer com que a gente veja a vida de uma outra maneira. E para encerrar, como a gente está falando aqui de doenças e enfermidades, eu trouxe a oração de São Francisco, que eu vou
falar um pouquinho dela, que, na minha opinião, assim, quando eu estava estudando para fazer a palestra, eu vi a oração de São Francisco e falei, acho que é uma, como a gente estava falando, comprimidos e maneiras de curar doenças, eu acho que essa oração é como se fosse uma grande receita, uma prescrição médica para a gente tratar qualquer doença que a gente tenha do nosso dia a dia. Que já começa daqui, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que era uma maneira que eles, na época, eles se saudavam muito. Senhor, eles falavam, tragam a sua paz, eu vos trago a minha paz. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A gente começa, onde houver ódio, que eu leve o amor. Pegar essa primeira parte aqui, só para a gente ver. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, vou analisar só essa parte daqui. Vamos pensar só um pouquinho aqui. Para eu levar amor no local que tenha ódio, eu preciso ter esse amor. Porque eu não posso levar alguma coisa a algum lugar sem ter essa coisa. Se alguém fala, leva um bolo, traz um bolo hoje para o centro para a gente fazer na cantina, tá bom, eu levo. Para eu poder levar, eu vou ter que ter esse bolo, senão vou chegar de mãos vazias. Então, se ele está pedindo para Deus para que eu possa levar o amor onde houver ódio, significa que primeiro eu preciso ter esse amor para poder levar. Se eu estou pedindo para eu levar o perdão, para eu levar a união, para eu levar a fé, a verdade, então cada um desses itens, o Francisco de Assis, São Francisco está falando o quê? Para a gente poder realmente exercer essa oração no nosso dia a dia, eu preciso ter tudo isso. Então, se eu peço para Deus para eu levar união onde tem discórdia, em primeiro lugar eu estou pedindo para Deus para que eu tenha essa união, para que eu saiba utilizar essa união, para que eu tenha a fé no meu dia a dia, para que eu tenha todos essas qualidades que está falando aqui. E onde que eu vou ter isso? Vou ter tudo isso realmente nesse meu lado moral, vou ter tudo isso na minha alma. Então, que eu tenha na minha alma, que eu tenha comigo mesmo, todas essas qualidades. E na segunda parte ele muda um pouquinho. Ele fala, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Qual é a mudança que a gente tem aqui? Essa mudança que a gente vê aqui voltando para aquelas aulas de português que a gente teve lá faz um tempinho, né? Se a gente vê na primeira parte, é tudo uma voz ativa, né? Que é assim, que eu leve a fé, que eu leve a união, que eu leve o perdão. Nessa parte, ele está falando o quê? Que é melhor realmente a gente compreender do que ser compreendido. Ou seja, entre voz ativa e voz passiva, entre eu ser um sujeito passivo ou ser um sujeito ativo, ele está falando para a gente ser ativo. Que eu saiba compreender, que eu saiba amar, que eu saiba consolar, ou seja, que eu vá lá e trabalhe, que eu vá lá e faça as coisas, que eu coloque em ação tudo aquilo que eu tenho. Ou seja, eu tenho que aprender a ter tudo isso e colocar tudo isso em ação. Em vez de esperar que os outros façam, eu vou lá e faço. E aí no final, também, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse morrendo seria o quê? Morrendo de todas, a gente pode pensar uma das interpretações, morrendo de todos esses males que a gente tem dentro da gente, ou seja, deixa o ódio morrer, deixa a ofensa morrer, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, a treva. No dia que tudo isso morrer, com todas essas mortes, aí sim a gente vai estar pronto para a vida eterna. A vida eterna que seria aquela vida que a gente não teria males, a gente não vai ter enfermidade, a gente não vai ter doença. E aí sim estaremos prontos para estar num mundo feliz. Então acho que é muito, assim, para mim, eu sempre adorei essa oração de São Francisco e acho que